E ele abriu aquele livro e olhou para mim e disse: Caçula, tu sabe que Deus te ama? Eu digo: não sei disso não. Quando eu li o texto, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aquilo preencheu, porque eu tinha a filosofia de minha mãe, que homem que é homem não chora, não é? Mas naquela hora eu chorei muito. Quebrantado, porque aquelas palavras estavam penetrando. Ele disse que nos escolheu antes da fundação do mundo, eu não sabia disso. E nos predestinou para sermos santos, inculpáveis. Antes, não foi depois. Antes, eu não sabia que essa escolha, ele tinha escolhido um pobre pecador. Muita gente, fulano é bonzinho, é nada, rapaz. Bom é Deus. Não é verdade? A natureza humana é caída, pode ser quem for. Você pode ter PhD. Mas se você não nasceu de novo, você é uma criatura. E ela disse um dia: você não me lê essa briba aqui dentro de casa. Chamava de briba. Mas mãe, é que a palavra de calado. Um recado importante antes de vocês continuarem assistindo esse testemunho. Vocês lembram desse vídeo? Aqui, ó, quando eu fecho esse microfone aqui, quando eu dou um glória a Deus, todos vão me ouvir. Ele está falando aí, todo mundo está ouvindo ele, todo mundo. E a glória de Deus se manifesta em todos os barcos. E nós sentimos... Finalmente chegou a hora de contar essa história, pessoal. Nos próximos meses, nós vamos estar embarcando para contar essa história. E você está convidado a fazer parte disso. Nós lançamos o primeiro financiamento coletivo do Poder de Deus. Se você já foi abençoado por algum de nossos documentários e deseja que essa história também seja contada, clique aqui no primeiro link da descrição e nos apoie com qualquer valor para tornar possível esse documentário. Então eu fui criado nessa, vamos dizer, nessa família, onde minha mãe era tradicionalmente católica, católica, como dizer, de tradição, mas não era muito praticante. Eu sou conhecedor disto. Então, minha mãe mudou-se aqui para José Pinheiro, de lá da Guabiraba, em 1940. Na época que houve um eclipse, que realmente ficou tudo escuro de dia, né? Isto é, mais ou menos 9 horas da manhã, eu tenho conhecimento, eu tinha 5 anos de idade, mas me lembro disto. Que o mundo ficou escuro. Ficou escuro, Foi mesmo. O eclipse, em 1940, onde os galos já estavam procurando o galinheiro. Tudo escuro. Foi rápido, mas eu tenho lembrança que naquela época dificilmente o fogão a gás, era fogão a lenha, né? E uma tia minha que morava com a minha mãe, né? Acendendo lá o fogo, e eu pegado na barra da saia dela. Muito bom. E aí, como foi sua vida antes de aceitar a Cristo? Antes de aceitar a Cristo, irmão Miguel, vamos dizer, eu tive um menino pobre, né? Menino pobre aqui em Zé Pinheiro, muito conhecido como caçula, não é? E realmente não tive assim uma educação formal, porque a família pobre, eu estudei em uma escola particular, já grande, de 8 para 9 anos, e depois eu fui para o Grupo Santo Antônio, onde tive uma passagem lá estudando de 46 até 48. Parei, não tinha concluído, tinha feito apenas o 3º ano primário, mas bem feito, E menino trabalhando. Você imagina que o menino pobre faz, hoje não, que é proibido trabalhar, né? Não é proibido roubar. Não é proibido fazer coisa errada. Não é isso?
Infelizmente, essa é a cultura que se vive hoje. No meu tempo, não. Eu trabalhando, menino com 8 para 9 anos, vendendo saquinho de papel na feira, né? Depois vendendo jornal e tantas coisas. Até me lembro bem, isso é muito importante na minha vida, que passou-se comigo. Certo dia, eu estava esperando o jornal, que era o Jornal do Povo. O agente desse jornal, o diretor, era um vereador muito conhecido, que foi presidente da Câmara, Félix Araújo. Félix Araújo. Eu trabalhei com ele, vendendo o Jornal do Povo, e um dia eu estou esperando o jornal, a memória está muito boa, isso não é teoria, não, é realidade, vivida. E eu estava chorando, triste, e ele me chamava já pelo meu nome, Germano, né? E ele chegou muito comunicativo, experiente. Ele disse, você é sempre alegre, por que você está chorando? E eu, cabisbaixo, disse, é porque minha família é muito pobre e eu não tenho condições de estudar. E ele pôs a mão no meu ombro, não esqueço nunca. Disse, você é um vitorioso. Você é um vitorioso. Você é um homem, é um gênio. E eu queria viver para lhe ver. Isso foi uma profecia. Eu queria viver para lhe ver. E esse cidadão é conhecido aqui em Campina Grande. Ele é de Boqueirão. Ele é de Boqueirão, Félix Araújo. Eu tive o privilégio de estudar com a esposa dele, Dona Maria do Socorro, já é falecida. E realmente, no ano de 53, ele foi assassinado. Ele foi assassinado. Uma das histórias que eu estou contando porque eu passei várias experiências, não é? Com 14 anos de idade, eu tomava conta de uma banca de revista em Campina Grande, caçula. E era muito ligado com o futebol. Meu sonho era ser um jogador de futebol craque, porque realmente, na época, alguém aqui no bairro de Zé Pinheiro, e também alguns que me conheciam na cidade, achava que eu ia ser uma das pessoas. Jogava de quê, o senhor? Era de volante. E era? Volante ou meia esquerda. Sim. Eu chutava bem com o pé direito, mas eu jogava de volante e meia esquerda. E realmente vários timezinhos aqui da cidade eu joguei. Acontece a minha convenção, vocês que creem na soberania de Deus, que eu não sabia disso, eu até aos 17 anos nunca tinha entrado num templo evangélico, nem nunca tinha lido a Bíblia. Mas ia haver um jogo muito especial aqui no bairro do Zé Pinheiro, o Flamengo, tinha o Flamengo, aquele Zé Pinheiro, que era um time amador, mas era muito bem organizado. Mas eu não jogava nesse time. Eu não jogava no Flamengo. Até a turma, da minha época, né, esse menino, achava que, não sei por que caçula não joga no time do Zé Pinheiro, né? E eu jogava na época no São Vicente, um time lá do bairro de São José. Era na Rua das Imbira, que era o presidente lá. E eu jogava nesse time, no aspirante. No aspirante. E acontece que ia jogar Flamengo e São Vicente, eu estou contente desse detalhe, que marcou muito a minha vida. Ia jogar Flamengo e São Vicente. No sábado à noite, aí no bairro do Zé Pinheiro, na rua Campos Sales, tinha uma difusora de gaúcho, que era muito conhecida ali, não é? Música, propaganda, essas coisas todas, uma difusora. E mais ou menos 9 horas da noite eu encontrei um cidadão que era conhecido aqui no bairro de Mardo, chamado Zé dos Cocos. Ele tinha uma garagem onde alugava bicicleta, essas coisas todas. E
graças a Deus, eu como menino, já era meio grandinho, 17 anos, mas não tinha tamanho. Que idade? E ele me parou lá na Campos Sales. Caçula, tudo bom? Tudo bem. Ele disse, eu queria fazer uma pergunta. Como é que vai ser o joguinho amanhã? Ele era Flamengo, né? E eu abri minha boca, que eu creio que não foi eu. Foi o espírito que eu não conhecia. E eu disse, se eu perder esse joguinho amanhã, veja só, um deboche. Se eu perder esse joguinho amanhã, porque seria uma zebra. Se eu perder esse joguinho amanhã, eu vou deixar de jogar futebol e ser um crente. Quer dizer, um crente olhando assim pelo lado pejorativo. Desdenho. Sabe como é? Ser um crente, o sujeito podia ser tudo na vida, menos crente. Naquele tempo, tinha muitos adjetivos para crente. Era a nova seita, eram os bode. Entendeu? E eu disse aquilo que saiu da minha boca e gravou. Eu fui para casa mais cedo, mas aquilo não saía da minha mente. Mas, rapaz, para que eu fui dizer isso? Eu trabalhava já de ajudante de sapateiro, era ajudante de sapateiro, não tinha me formado ainda, né? Que tem que passar para mestre. Eu era ajudante, trabalhava na oficina aí na Campos Sales, até de uns cidadão que era do sertão, seu Hortêncio, e sabe, Caçula tinha uma certa liderança, não sei porquê, né? Menino, guri, mas eles, graças a Deus, eles tinham respeito. E acontece o contrário, tudo que eu falei. Chegou o domingo, no dia do jogo, não é? Tinha que ir para a missa, né? Eu já era, nunca tinha lido a Bíblia, mas eu tinha que ir, porque minha mãe mandava, você tem que ir. Mas aquilo não penetrava. Eu creio que era Deus trabalhando. E acontece, para não alongar muito, é que nós perdemos o jogo, uma zebra. Não é? Naquele domingo nada dava certo. Eu era oficialmente o cobrador de falta. Não é? A perninha direita era lona. Mas nesse dia nada deu certo. E acho que o goleiro pegou tudo. Né? E colocaram um menino, que era muito meu amigo, em cima, não deixa ele jogar, bate nele. Né? Oswaldo, parece que eu estou vendo esse rapaz, morreu afogado no Açude Velho, muito meu amigo. E perdi o jogo. Quando perdi o jogo, algo dentro de mim, isso é muito importante. A Bíblia diz que o vento sopra onde quer. Olha, eu nunca tinha lido a Bíblia, certo? Nunca tinha entrado numa igreja evangélica, mas tinha dito essa palavra no sábado anterior. Se eu perdesse, ia ser um crente. E realmente é uma coisa, morreu, eu estava morrendo dentro de mim, quer dizer, algo sobrenatural, eu creio. Agora eu entendo, porque foi em 1952, só faz 74 anos. E eu me lembro como se fosse hoje. Quando terminou o jogo, eu tirei a camisa, tirei o material, os meiões, só não tirei o calção, para não ficar à vontade. Mas entreguei ao diretor de esporte, me lembro do nome dele, chamava ele Vena, era um cidadão lá de São José. Ele disse, por quê? Eu digo, porque eu não jogo mais. Possível, rapaz, você sempre é um líder aí na frente, você que incentiva a turma, porque o São Vicente era uma seleção. Né? Entre os meninos que foi escolhido, eu caí no meio, 6 meninos aqui de Zé Pinheiro para jogar nesse time do São Vicente, que era, posso dizer, como se por dizer antigamente, era uma máquina, jogava certinho. E ele disse, mas Caçula, rapaz, o menino que... o futuro. E eu disse, mas não jogo mais. E algo estava morrendo dentro de mim, não estava tendo aquela alegria que eu tinha, aquele entusiasmo que eu tinha quando entrava em campo. Né? E acontece que eu fui para casa, é isso que eu estou vendo, aí do Circo Operário, eu morava na rua 2 de Julho, que hoje é a Joana d'Arc.
né? Morava com minha mãe, minhas irmãs já tinham se casado, e eu morava com minha mãe e um irmão meu, mais velho, casado também. Chego em casa, triste, e minha mãe olhou, muito experiente, está triste, foi que houve. Eu digo, é porque eu não jogo mais. O quê? Parece que eu estou vendo daqui a pouco chegar os meninos atrás de tu. Eu digo, não, mãe, não jogo mais não. Eu sei, bem cortado, tomei banho, depois e jantei, e vim para Zé Pinheiro, para Campos Sales, que era a atração, onde a difusora funcionava, né? E ali é uma palavra que talvez vocês não saibam, chamava retreta. Sabe o que é retreta? É um passeio. Né? É um passeio. Rapaz de um lado, moça de outro, entendeu? Não é? É passeando, né? Tá vendo? E ali eu fiquei com os meninos, eles comentando sobre o jogo, essas coisas todas, sabe? Que depois do jogo tem o comentário, mas eu estava triste por dentro, aquilo para mim não estava me interessando mais. Algo não dava mais, parece que o mundo, é como Jesus disse, vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Então eu creio que algo sobrenatural estava acontecendo, o vento sopra onde quer. E agora, que eu não conhecia nenhum crente, nunca tinha entrado numa igreja evangélica, isso foi, olha, 1952. Na segunda-feira de manhã eu vou para a oficina. Dificilmente os sapateiros naquela época trabalhavam na segunda-feira, que era dia de São Sapateiro, que era o dia da ressaca. Vocês que estão me ouvindo, são coisas reais, entendeu? Do passado. Do passado. E eu estou lá, triste, a turma fazendo comentário ainda, do domingo anterior, do jogo, e eu calado, na minha. E, de repente, me deu aquela vontade, daquele tempo, a atração de Campina Grande era cinema. Era cinema. Eu era, vamos dizer a linguagem, era pior de cinema. Era. E para mim foi uma benção, porque eu aprendi muito. A primeira vez que eu entrei no cinema, já guri com 9 anos, no Cine Babilônia, os filmes não era falado, tinha a legenda, não é? E aí me deu força para eu estudar. Né? Força para estudar. Eu saí de casa e vim para o centro da cidade. Passei no campo que chamava o Campo do Bordel, na beira do açude, onde ali se juntava a galera para bater bola. Né? Não faltava alguém lá no campinho para bater bola. E eu fui sozinho, olhei os meninos brincando, jogando bola. Daqui a pouco chegou um garoto, maior do que eu. Aí, muito educado, me deu bom dia. Uma linguagem diferente para um menino de rua. Me deu bom dia. Tá tudo bem? Eu digo, tá tudo bem. Você ainda joga? Eu digo, eu joguei até ontem. Assim, porque de fato tinha perdido. Aí ele começou a conversar comigo, esse menino, e disse, olha, a minha mãe conhece muito a sua mãe, que é lá de Serra Verde. Aí ele começou a falar, aí eu entendi que minha mãe falava nessa família, que era protestante, né? Que era Nova Seita, lá de Serra Verde, a família Quirino. Família Quirino, muito conhecido aqui. Família tradicional evangélica, onde o pai dele, Severino Quirino, foi presbítero da Igreja Central. Serra Verde foi onde teve uma perseguição, não foi aos evangélicos, não foi? Grande perseguição. Eu conversei muito com ele, com o Severino Quirino, depois ele velhinho, isso já é outra coisa, né? Em 74 eu conversei com ele, quando eu trabalhava, lá no sítio dele, bem grande, sítio Canaã, lá perto da Lagoa Seca. Eu sentado com ele com uma bengala. Eu digo, irmão Severino, que ele me admirava mais, ele disse, olha, você é um milagre, rapaz. Conheço tua família grande lá em Serra Verde, e saiu você, rapaz.
É um mistério. Mistério, mistério. Eu digo, irmão Severino, me conte alguma coisa sobre o Evangelho. Lá em Serra Verde, ele me contou que o Evangelho entrou lá em 1914. A primeira é aqui em Campina Grande, né? Sim, A primeira é aqui. E lá é a segunda igreja congregacional da Paraíba. sim. Da Paraíba. E eu disse, irmão Severino, me conte alguma coisa sobre a perseguição. Ele disse, meu filho, a perseguição foi grande. Eu tinha lá uma bodega, naquele tempo chamava bodega, né? Sim. E eu tive que me mudar para vir para Campina Grande, porque ninguém comprava nada mais a mim, quando soube que eu era crente protestante. Portanto, irmãos, que muitos não conhecem, lá em Serra Verde tinha até um cemitério dos crentes. Cemitério. Tá vendo? Que fantástico. Que fantástico, né? Eu tive o prazer de ir lá em 92 para 93. Quer Foi dizer, os crentes não podiam ser enterrados no cemitério comum, fizeram um cemitério à um parte. cemitério à parte. Meu Deus E do eu céu. tive o prazer, a minha vontade, depois que Jesus me salvou, Jesus me salvou, me chamou. Hoje eu tenho convicção que não fui eu, foi ele. Tinha vontade de ir lá e muita gente lá tinha vontade de me conhecer, da família dos Carneiros e do Germano. E eu estive lá. Esse pessoal ainda é vivo lá? Tem deles ainda, descendentes ainda? Se teve alguma rama, eu acho que É pouca. é pouca. Eu quero ir lá, eu quero fazer depois um mini documentário sobre isso aí, que é muito interessante, né? Um Serra cemitério. Verde. E Serra ao Verde. lado da igreja, né? Pelo que eu vi, né? O cemitério, Exatamente. né? Então lá a igreja, o templozinho bom. Sim. E ao lado o cemitério. Tá vendo? Meu Deus do O céu. cemitério. Eu tive o prazer de ir lá até com um cidadão. Depois eu vou um dia lá também, eu vou fazer Pois um não. mini documentário sobre isso aí. Isso Sim, é mas bom. voltando para a sua história. Aí ele começou a pregar pro senhor no Sim. campo, foi? Aí começou a falar. Eu entendi o que a mãe falava dessa família. Era um crente, né? E eu digo aí, tu dá licença que eu vou ali, que eu não queria ouvir. Queria conversa. Eu não queria conversa com o crente. Mas ele não desistiu. Eu creio que aquele rapaz que tornou-se meu pai na fé, ele já é falecido, Ediel Quirino, mais novo do que eu, 4 meses, tornamos dor num só, muito amigo. E eu disse, tu dá licença que eu vou ali, que eu ia olhar os cartazes do cinema, né? Tanto do Babilônia como do Capitólio. E ele me acompanhou ali pela Cavesa, que era a antiga Cavesa, né? E subimos. Quando eu chego lá, isso é um detalhe muito bom que está vivo no meu coração. Fazer como Paulo. Jamais ele esqueceu aquela experiência que teve de Damasco, né? E ele me acompanhou. Eu demorei lá no Babilônia para ver se ele desistia, mas ele está ao meu pé. Eu digo, meu Deus, o que é que esse camarada quer comigo? Quando terminou do Babilônia, eu subo para o Capitólio, e ele ao meu pé. Depois terminou, eu saí, ele acompanhou. Ele disse, tu gosta de revista? Olha, eu fui vendedor de jornal, de revista, gostava muito, principalmente as revistas de esporte, né? Naquele tempo era Esporte Ilustrado, Gazeta Esportiva. E ele vai na banca de revista e diz, escolhe aí. Ele mandou escolher o que quisesse. Eu acho que vocês entendem. O menino lá do mundo, eu com 17 anos, já pensei em duplo sentido. O que é que esse camarada quer comigo? Entendeu, né? Está entendendo a linguagem? O que é que esse camarada quer comigo? Ele vai se atrapalhar. E quando terminou, já era um pouco tarde, 10 e tanto da manhã para 11 horas, eu acho que era por aí, assim, não é possível, foi em 52. E ele disse, vamos lá no armazém de meu pai, que o pai dele, Severino Quirino, tinha um armazém de fruta lá na Feira Central. E eu fui com ele, um pouco cismado, mas fui com ele. E nada de falar de Jesus, somente neste detalhe. Eu creio que foi um anjo. Porque se viesse alguma coisa, do jeito que eu era. Aí, então, ele me apresentou a mãe dele, já é falecida, Dona Cícera Quirino. Me apresentou. Parece que eu estou vendo. Ela sentada no balcão, e ele me apresentou. Mamãe, aqui é o filho de Dona Dessolino, caçula. Ela estendeu a mão, isso de manhã, isso na segunda-feira.
apertou minha mão, disse, como é que vai? Eu digo, eu vou bem. Vou bem cismado, assim. Ela conhecia muito a minha mãe. E tua mãe, como é que vai? Vai bem. Eu não tinha mãe sozinho, não tinha pai não, a vida largou tudo. Experiência, por isso que tinha tudo para dar errado, mas deu tudo certo. Aleluia! Aí eu digo, ela vai bem. E as tuas irmãs? Eu digo, vai bem, graças a Deus, se casaram, todas duas. Era Dina e Alexina. Alexina é falecida, Alexina é falecida, é a mãe da missionária Marinal, uma benção, né? E teu irmão digo, também casou. Disse, só tem tu, caçula. Disse que é impossível, né? E a gente não quer ser impossível, quer ser bonzinho, quer ser o tal. Eu fiquei com uma vergonha maior do mundo quando ela falou isto. Ora, um menino que já vinha da vida pregressa, medonha, né? Só não fazia chover canivete, mas era medonha. Na dele, que é assim, né, pai? Muitas vezes se apresenta aquela capa, acha que é o tal, mas por dentro está podre, né? E foi aí que realmente Ediel Quirino, com muita alegria, trouxe um livro grande da capa preta e me chamou para ir lá para trás, onde tinha uma escada, levou umas bananas, que era uma fazenda de banana. Aí eu digo, meu Deus, o que é que esse camarada quer comigo, rapaz? Aí a dona Cissa Quirino, não esqueço nunca quando ela disse, olhe, fique bem à vontade, que eu conheço a sua mãe. Eu achei isso importante. O testemunho, não é? O testemunho. Diz que é melhor um exemplo do que 1000 palavras, né? E eu fiquei lá atrás com ele, sentado. Como? Pode comer aí. Eu peguei umas bananas e ele abriu aquele livro e olhou para mim e disse, caçula, tu sabe que Deus te ama? Eu digo, não sei disso não. Eu não sabia. E ele abriu a Bíblia em São João 3, o verso 16. Ele não leu, ele mandou ler. Entendeu? Isso é muito importante, o discipulado. Eu li. Quando eu li o texto, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aquilo preencheu, porque eu tinha a filosofia de minha mãe, que homem que é homem não chora, não é? Mas naquela hora eu chorei muito. Quebrantado, porque aquelas palavras estavam penetrando, estavam enxugando, que estava algo, enxugando mesmo, não tem palavra para descrever. Isto passou-se em 1952. Aí começou a nova história, certo? Aí eu creio na soberania de Deus e também naquilo que ele falou, porque é difícil a gente acreditar hoje, como seres humanos, se não for a graça, não é? Ele disse que nos escolheu antes da fundação do mundo, eu não sabia disso. E nos predestinou para sermos santos, inculpáveis, perante ele em amor. Eu acho isso muito profundo para os nossos dias. Né? Antes, não foi depois. Antes, eu não sabia que essa escolha, ele tinha escolhido um pobre pecador. Aí então, já tarde, a mãe dele foi lá e falou, Ediel, deixa o menino ir embora, porque eu conheço a mãe dele tem muito cuidado com esse menino, que é o caçula. Mas ele estava... Foi um encontro lindo, gente. Eu era quem estava interessado por aquela conversa, aquele relacionamento que lá no mundo é diferente, né? Relacionamento, eu já estava escondido de mãe, aprendendo a fumar, a tomar uma, não é?
principalmente na oficina de sapateiro. O sapateiro tem essa filosofia. Sapateiro tem que beber. Se beber não é homem. Rapaz, já pensou? Eu sei com muito insistir, ele me liberou a gente conversando. Aí ele vai lá para a mãe dele, dona Cícia Querino, disse: mamãe, fale com a mãe de caçula para ele trabalhar com a gente. Aí ela perguntou: você já trabalha? Eu disse: já, eu trabalho há muito tempo, menino, hoje em dia não trabalha ninguém, certo? E eu já tinha enfrentado muitas coisas, né? Padaria, e muita coisa. Se eu for contar, alfaiataria, essas coisas tudo, um pouquinho eu trabalhava, né? Trabalhava. Menino pobre. Aí então, eu fui quem estava interessado para trabalhar com ele. Eu digo: não, eu falo com mãe, eu trabalho numa oficina lá em Zé Pinheiro, mas eu falo lá, que eu não faço nada escondido, eu falo lá e vim trabalhar. Eu já tinha uma certa visão de comércio, né? E chego em casa, eu não sei se estou demorando muito nesse Não, esse por favor, detalhe, tá né? ótimo, tá ótimo. Eu queria que todo mundo contasse essa história como o senhor. É? Eu queria que todo mundo contasse a história como o senhor. Eu estava realizado, tá Detalhando as perfeito. datas, tudo direitinho, Tá porque está aqui. excelente, tá excelente. Eu vou cortar. Não, dizer, tá ótimo, fica à eu tenho- vontade para contar desse Eu jeito. tenho uma neta, que eu já lhe contei, que é jornalista, Sim, é a Bruna Sim. Couto. Ela é jornalista, trabalhamos nesse encontro, e ela divulgou, pelo amor de Deus, para o senhor contar, para eu escrever, olha, tem que deixar o livro para a gente. Precisa, viu? Detalhado. Porque deve ter muito mais detalhes e histórias aí, né? Tem, porque a gente não. A memória também é falha, aham, né? E até minha esposa, a irmã, viu, disse: meu filho, você faz um Tem que escrever. rascunho direitinho. Por favor, tem que escrever isso. E Aí a gente começou a trabalhar com a família. comecei a trabalhar lá em Adiel Quirino, com ele, Sim, na feira, né? Vendendo fruta. Aí acontece já o que tinha acontecido, o que eu tinha dito: deixar de jogar futebol e ser um crente, para chegar bem lá. Aí se cumpriu. Ele começou a falar, me deu uma Bíblia de presente, e as primeiras reuniões que eu fui na Igreja Central, a 13 de maio, foi quando, isso é bom, muita gente não sabe, é que o presbítero José Barbosa de Menezes foi o fundador do culto matutino, em 1952. E eu comecei a ir para o culto matutino. Ediel Quirino morava em Santo Antônio, na rua de Santo Antônio, ia me buscar lá em Zé Pinheiro, na rua do Júlio. Veja só que sacrifício. Era Deus que estava usando ele, porque sabia, não é, a onisciência de Deus, que esse vaso fraco ia ser um instrumento. E ele ia me buscar, para levar para o culto matutino. Não é? 4h30 da manhã, estava aquele menino batendo na porta. Eu ia para o culto matutino. E eu fui para o culto matutino. Me lembro, não sei se foi no primeiro culto matutino que eu fui, pastor João Clímaco Mendes, que era o pregador, aliás, era o pastor da Igreja Central, que ele foi até o ano de 63. E lá no culto matutino eu levantei a mão, mas eu já era um crente. Eu levantei a mão como sinal, mas intimamente eu já era um crente. Porque a gente não nasce e para desnascer. Não tem isso na Bíblia, não, irmão. Isso é teologia minha. Eu nunca vi em livro isso. Nascer, que muita gente diz: olha, se você não nasceu, se você nasceu, você não desnasce. Você pode até morrer. Concorda, meu? Pode até morrer. Então eu creio que eu nasci de novo, certo? Quando Ediel disse para mim: sabe que Deus te ama? Que eu li São João 3,16. Aí aconteceu a metamorfose, a mudança de dentro para fora. O resto foi consequência. Entendeu? Então, no culto matutino, eu levantei a mão.
Aquele menino tinha a idade, 17 anos, mas não tinha tamanho. Eu levantei a mão quando ele pregou a mensagem lá. E eu me lembro. Foi 3 cruzes e 3 destinos, mostrando um ladrão de um lado, um ladrão do outro, e no centro, o Salvador. Ele mostrou, fez essa figura, e eu entendi. Claramente, não era eu, era o Espírito Santo, já me fez eu entender. Essas 3 cruzes e 3 destinos. E quando ele mostrou aquele ladrão arrependido, eu me coloquei no lugar daquele ladrão. Eu digo, eu sou esse ladrão arrependido. Já tinha feito muita coisa, não tinha roubado, viu, irmão? Mas já tinha feito tanta coisa de mantelada, porque a natureza humana é ruim. Muita gente, fulano é bonzinho, é nada, rapaz. Bom é Deus. Não é verdade? A natureza humana é caída, pode ser quem for. Você pode ter PhD. Mas se você não nasceu de novo, você é uma criatura. Uma criatura. Com as demais. Daquele lixeiro. Entendeu? Isso é que eu prego. E a gente é perseguido por ser sincero, viu? Hoje acaba que é preço do mercado, que não é assim? Aquele que agrada o público. Eu não faço isso. Se vocês me conhecerem, eu não faço isso. Eu prego o que está na palavra. Então, queridos irmãos, isso é um meu testemunho mostrando esse lado. Começou a nova jornada, depois daqueles dias, frequentei a igreja, fui, poucos cultos da noite eu fui, com aquela família. Eu pensava que minha mãe ia aceitar com carinho que agora aquele menino que dava trabalho, aquele filho que dava trabalho, certo? E agora com a Bíblia na mão, e agora é diferente. Mas eu acho que isso acontece com todo novo convertido. Ele quer que todo mundo se converta, da maneira dele, né? Chega, briga com as marchas de escultura e eu pregando, achando que estava certo. Minha mãe disse, aqui dentro de casa não. Aqui quem manda sou eu. Ela não sabia ler. E ela disse um dia, você não me lê essa briba aqui dentro de casa, chamava de briba. Mas mãe, aqui a palavra de calado. E eu tinha que ficar calado. Entendeu? Fiquei triste, arrasado. Cheguei lá no armazém, certo dia, e a Deus disse, o que houve? Tu tá triste? Eu digo, rapaz, porque mãe não quer que eu leia a Bíblia dentro de casa, não. Ele disse, é assim mesmo, mas rapaz, você vai devagar. Vai devagar. Eu não sabia, né? Queria, o amor, o prazer, eu queria que veio o povo. Aí passei um período lá na casa deles, saí até de casa, mas aí vi certas coisas, eu estou contando exatamente o que aconteceu, e Deus é fiel, e Deus está sabendo o que eu estou falando. Não estou acrescentando nem A nem B. O que passou com esse camarada aqui, o Germano. E eu fui a algumas escolas dominicais, mas vi certas coisas que não batia, sabe? A gente quer da nossa maneira, está entendendo? Hoje não, eu não tinha maturidade. Eu confesso, eu fui para uma festividade de mocidade, na igreja presbiteriana, fui convidado, fui com ele, com a irmã dele, que era professora, Isabel Querido, e eu cheguei lá naquele culto de mocidade, não vi nada que agradasse espiritualmente, e eu fiquei decepcionado, não é? Aquela coisa, aquela baderna, aquela coisa, tá. E quando eu saio daquele culto na igreja presbiteriana, nessa época, era lá na rua Getúlio Vargas, em frente a onde foi o Cine Avenida, que foi também a Universal do Reino de Deus. Era ali presbiteriana, a presbiteriana. E eu fui para esse culto, num dia de sábado, isso em 1952, eu acho que já bem pertinho do fim do ano. Quando eu saí de lá, meio zangado, com raiva.
E eu disse para Isabel e para Ediel, nunca mais eu entro aqui. Nunca mais eu entro na igreja evangélica. A pessoa, rapaz, não, isso tem lá no mundo. Falei para a dona Cicicrine que não ia mais para a igreja. Sim. E ela disse, meu filho, não faça isso. Você tem um chamado. Eu acho que Deus revelou a ela, né? Você tem um chamado. Eu não entendi essa linguagem, um chamado. Né? Estava com 17 anos e outras coisas lá do mundo. Aí eu disse, mas eu não vou. Não estou me sentindo bem. Posso enganar a senhora, só não engana Deus. A senhora pode enganar. Mas Deus não engana, eu não estou me sentindo bem. Estou machucado por dentro. Aí ela, com lágrima nos olhos, abriu a Bíblia em Eclesiastes 12. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus, nos quais dirás nele, não tenho nele prazer. Aí volto, realmente deixei de ir para a igreja, mas eu não sabia, talvez alguém não entenda o que eu estou falando. Eu não sabia que por trás tem duas vontades em Deus, a vontade soberana e a vontade permissiva. Foi Ele que permitiu, não fui eu. Foi Ele que permitiu, né, que eu voltasse para o mundo. Mas lá Ele me guardou, certo? Passei por certos períodos, depois voltei a trabalhar novamente em oficina de sapateiro. Já cheguei aos 18 anos trabalhando na oficina, e isso já em 53, naquela calma, tranquilo, porque sempre eles diziam caçula, tranquilo. E 53, para encurtar, eu fui trabalhei com várias pessoas, trabalhar com um rapaz de calçado, eu era ajudante. A oficina era na Feira Central, oficina grande, e trabalhando com ele, ajudando de sapateiro. E foi quando eu conheci uma menina, eu com 18 e ela com 14. E essa menina, para encurtar, tornou-se a minha esposa. Depois de tanto tempo da vida da esposa, eu creio que realmente o que Deus mandou, a gente começamos a namorar, as coisas todas. E no ano de 54, o dono da oficina, que era Fernando Corrêa, ele mudou-se, ele foi para Patos. E ele falou comigo, caçula, você quer ir comigo para Patos? Você lá termina de aprender e se torna um mestre. Eu já estava namorando com essa menina, Maria Augusta, e a família, graças a Deus, não pegado comigo, aquele menino pobre. Mas, aí eu fui para Patos. Passamos 11 meses e 21 dias lá em Patos. Lá eu aprendi a arte, muita amizade lá. Eles pensavam, muitos que me conheciam, que eu tinha ido para Patos para jogar futebol, porque lá tem um esporte. Naquela época que eu fui para lá, não era nacional, era Arsenal, que era o time da elite. Era o time da elite de Patos, era o Arsenal. O time da Ralé era o esporte. E quando eu cheguei lá, tá na minha memória, isso foi guiado por Deus, porque Deus é fiel, irmão Miguel. Deus é fiel, Ele nos guarda. Está entendendo? A gente não sabe. Eu imagino bem José do Egito, não é? Imagino ele. Não queria ir para ali, mas foi como escravo. Eu fui também como um escravo, né? E lá, em Patos, como eu estava dizendo, quando chegamos lá com uma mudança, caminhão, né? Passar por Juazeirinho, era um perigo, era uma mão de obra, em 54. Quando eu chego lá, um moço muito simpático, galegão, quando eu fui descendo do caminhão, ele bateu no meu ombro. E eu fiquei com medo. Você não é caçula? Eu disse, sou. Por quê? E graças a Deus. Aí ele disse, olha, eu tenho informação sua.
eu sou seu amigo. Olha, o cara rico, né? O pai dele era Odivane Cássio, que era ele. O pai dele era um alto comerciante de lá, de Patos. Ele só lhe conta comigo. Só não jogue no Nacional, no Arsenal. Eu digo, não, rapaz, não vim jogar, não, eu vim trabalhar. Eu vim trabalhar. Ele disse, não, eu estou sabendo, viu? Não jogue no Arsenal, que era o time da elite, né? O Sport ou Fluminense. Eu digo, tá muito bem, mas eu não vim jogar, não. Eu vim trabalhar. Aí, então, passamos 11 meses e 21 dias lá em Patos. Foi muito bom. Volto em 55, né? Modesta parte, muitos colegas, como muitos não conheceu, Bé, que foi um grande jogador, jogou no Esporte Clube do Recife, jogou no Santos também, na época de Pelé. Nego Bé era muito meu amigo. E eu volto em 55, Bé estava ainda no 13, e foi na oficina falar comigo. Caçula, lá tem vaga, viu? O povo está esperando tu lá. Eu digo, mas Bé, eu não vim jogar não, rapaz. Agora a minha vida é outra, né? Quer dizer, crente salvo, lavado no sangue de Jesus, que nasceu de novo, nunca deixa de ser crente. Isso aqui é verdade. Deus não dá licença para a gente pecar, não, mas o Espírito Santo que está em nós, ele nos faz guiar. Hoje é que eu entendo que era a vontade de Deus, não era a soberana, na verdade. E então, fiquei na oficina, 55, meu irmão jogava no Ipiranga, eu fui jogar no Ipiranga, assinei lá, um time amador. Eu queria ajudar sempre, ajudar os mais fracos, né? Achando eu que ia ajudar. 55, 56, 57 me casei. Louvado seja Deus. Eu já trabalhava na outra oficina, agora é mestre, sapateiro, eu já era mestre. Então, os convites continuou, vindo lá do 13. Quando foi em 58, eu fui para o 13, já tinha 58. Eu me casei em 57, 58. Aí passei 58, 59, eu fui operado, lá dentro do 13, me escolheram, eu jogando no aspirante. Mas quando foi que chama a temporada, né? Aí me escolheram para ir também. 59. O treinador era János Tratai, era um húngaro. Aí, nesse período que eu estava, algo começou, já era 61, por aí, isso aí, Deus começou a mexer no meu coração de uma maneira forte para eu deixar o futebol. Aí, quando foi em 62, eu falei, já era o príncipe do 13, Hermínio Soares, que era dono de uma empresa de ônibus em Campina Grande. E eu falei com ele. Um dia eu encontro com ele na Praça da Bandeira, ali pelo cafezinho, que tem um calçadão por ali, e falei com ele. Eu disse, seu Hermínio, eu quero, em primeiro lugar, agradecer. O que foi que houve, rapaz? Isso não é linguagem lá de fora, a linguagem lá de fora é outra, não é? Acaba nem tá aí, né? Infelizmente. Aí, ele disse, foi que houve? Eu digo, não, mas é porque eu não estou me sentindo bem, não vou enganar, não é? Não estou me sentindo bem, não estou motivado para jogar futebol mais. Não estou motivado. E eu quero encerrar. E o senhor, por favor, como a gente assinou lá, em qualquer tempo me daria o passe. Está lá, uma cláusula lá. Em qualquer tempo me daria o passe. Ele disse, caçula, vem cá, você está pensando bem? Eu digo, estou pensando bem mesmo. Mas, rapaz, você tem família? Eu digo, mas toda a vida eu dei comer a minha família trabalhando. Aí foi quando eu encerrei, em 1962. Passaram-se os anos, para não chegar a muito detalhe, não é, irmão?
Em 63 fui trabalhar na Fracalanza, uma fábrica que hoje é ali em frente ao shopping. Em 63, voltei a trabalhar de sapateiro, mas em 63 eu fui trabalhar lá na Fracalanza, que tinha um time muito bom. Então um amigo meu que mora aqui em Monte Castelo, é vivo ainda, o Basolina, se ele ouvir essa mensagem ele vai chorar, se ele ouvir isso aí. Ele vai chorar, que ele é muito pegado comigo. Aí ele que me convidou, isso em 63, para trabalhar na Fracalanza. Eu fui meio de março de 63. Trabalhei na Fracalanza até 64, e aí a vida, sabe, lá no mundo ainda, as coisas, que eu não vou entrar em detalhe, não é? Que é claro. Aí então, saí da Fracalanza. Saí, me botaram para fora. Isso machucou meu ego. Porque ninguém tinha me botado para fora de emprego desde eu menino. E me botaram para fora. E com razão, por causa de um atestado médico. A lembrança está boa, a memória está boa. Atestado médico, extraí um dente, inflamou, certo? E eu tive que voltar novamente lá no médico, doutor Carioga. E ele disse, o seu trabalho, eu sou operador de máquina. Pega coisa pesada, pega os carretéis, as coisas tudo. Ele falou, dá mais 3 dias. E deu mais 3 dias, eu chego com o atestado médico, entreguei lá no departamento pessoal, e o gerente, que era um descendente de italiano, não aceitou. Eu, muito medonho, que a senhora era muito medonho. Eu digo, o senhor está pensando que foi eu que forjei esse documento, é? Disse assim, olhando para ele. Foi eu que fiz esse documento. Não, foi o doutor Queiroga que me deu. Ele disse, mas você só vai receber 3. Eu digo, pois se não pagar os 3, vou levar um rolo de fio aqui e vender. Viu? Para o leite dos meus filhos. Aí alguns colegas, a caçula não faça isso não. Mas já estava feito. Discuti com ele algumas coisas, disse algumas coisas pesadas. Ele ficou olhando para mim, assim meio. E quando foi isso num sábado, quando foi na segunda que eu entro para trincar, não estava cartão meu, nem da minha esposa, que trabalhava também, nem de um rapaz que eu tinha arranjado. O que fosse de carneiro, eles limparam. Limparam. E eu fiquei muito triste. Aí era a mão de Deus para eu cair na real, para me quebrantar, para mostrar que nós não somos nada. E ele estava trabalhando dessa maneira para eu voltar. Hoje é que eu entendo. Passaram-se, isso em 64, passei muita experiência no ano de 64, até chegar ao fundo do poço. Não era a beira, era ao fundo do poço. Mas quando foi no meio de maio de 64, eu morava com meu sogro, não estava morando numa casa própria, estava morando com meu sogro. Saudoso embora, mas morreu crente, graças a Deus. Morava com meu sogro, já tinha 4 filhos. E quando é um dia de sábado de manhã, eu imaginando, rapaz, eu não presto nem para morrer. Eu não presto nem para morrer. E a minha esposa, um anjo que Deus preparou para mim, a irmã Maria, aí tinha ido para a feira, fazer a feira em dia de sábado, feira do meu sogro, que eu não tinha uma prata. E quando eu estou sentado, 7 horas da manhã, que ela já tinha ido para a feira, eu ligo o rádio, um rádio sempre, isso que eu estou vendo a marca, parece que eu estou vendo também o local, lá na rua Antenor Pinheiro. Quando eu ligo o rádio, Joselito Lucena, nesse tempo, estava trabalhando na Borborema, na Rádio Borborema, o baiano. E quando eu ligo o rádio, que é uma voz, que eu estava sentado no sofá, foi quando uma voz falou. Creia que isso é negócio de crente. Uma voz falou. Sente-se ali. Agora, uma voz que eu nunca tinha ouvido na minha vida, uma voz daquela. Nunca tinha ouvido, eu ouvi muitas vozes, mas aquela voz
que me deu autoridade. Eu me levantei do sofá, me sento naquela cadeirinha, o rádio sempre ali. Então, quando Joselito disse, está encerrando o grande matutino Borborema, entra no ar o programa A Voz da Profecia. A Voz da Profecia. Aí botou o prefixo do programa. Olha, a memória está boa, foi em 64. Então ali dizia, quando ele botou o prefixo, servo de Deus a buzina tocar, Jesus em breve virá, a todo mundo a mensagem levar, Jesus em breve virá. E aí eu não me aguentei. As lágrimas começaram a cair, uma coisa diferente. Aí entra o pastor, o apresentador do programa, Roberto Rabelo. Você vê, era da igreja adventista. Mas ele pregou a palavra, não pregou o sábado não, viu? Estão entendendo, né? Ele pregou a palavra. Primeira palavra é essa que eu estou ouvindo. Ele disse, não desligue o seu receptor, que essa mensagem é para você. Eu digo, como é que esse senhor me conhece? Aí, leu o Salmo 51. Salmo 51. Não me lembro se ele leu todo. Não. Ele leu até o 12. Mas quando chegou no verso 10, aquilo abriu. Creia no que eu estou falando. Aquilo abriu. Quando ele disse, Davi, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. E aquilo foi profundo. Eu chorava como uma criança. O choro de arrependimento. E Deus fez me entender naquela manhã. Quando ele pregou a mensagem, ele foi dizendo detalhe por detalhe. Depois botou um hino ainda, que eu não me lembro quem era o cantor. Aí Deus me fez entender. Você é filho. Está vendo? Verso 12, quando diz, torna a dar-me a alegria da salvação. Quer dizer, um salvo sem alegria. E aí Deus começou, queridos, uma nova trajetória na minha vida. Mudou. Foi uma metamorfose de dentro para fora. Quando minha esposa vai chegando com um balaeiro, que aliás, balaeiro, uma feira, eu fui ao encontro com ela, dela, e disse, minha filha, nunca mais tu vai ter uma decepção comigo. Porque eu não dizia a tu que era um crente. Né? E ela olhou para mim, bem séria, ela sabe algumas experiências que tinha passado, que, graças a Deus, nunca bati, Deus me livre, né? Gente, graças a Deus, benção, né? Ela foi um anjo de suportar, que o crente afastado, tem crente desviado e tem crente afastado. Na verdade, o afastado, ele tem temor a Deus, ele está errado, ele sabe onde está em certo canto, aí ele sempre defende. O desviado não, o desviado fala do pastor, fala dos irmãos. Ah, porque não presta. Não. O afastado, não. Porque eu creio nessa palavra, irmão. Talvez alguém me ignore, mas eu creio o que Jesus falou é verdade. Ele diz, as minhas ovelhas, tá vendo? Eu as conheço e elas me conhecem. Eu lhes dou a vida eterna e nunca hão de perecer. E da minha mão ninguém pode arrebatar. Eu creio nisso aí. Jesus tem as suas ovelhas. Não é verdade? É como disse um pastor, um presbítero. O bode não, mas a ovelha conhece o seu pastor. Então, aí começou a nova jornada desse camarada, depois de 12 anos, volta. Tomei café, para a rua, para ver se via o irmão que tinha me falado do Evangelho. Em 52, 12 anos depois, aí eu queria. Ele tinha um banco na feira, eu vou pela feira central, para ver se via ele, para contar a novidade, não é? Desse novo camarada, pródigo que tinha voltado. Aí, cheguei lá na feira, ele não estava, não tinha botado o banco nesse dia. Perguntei a um rapaz lá, escuta, que dia é, querido? Estou banco não. Ele disse,
Rapaz, parece que ele não mudou, não. Eles me conheciam, né? Graças a Deus. Por causa de futebol, essas coisas todas, me via nos campos das peladas. Aí eu vou lá pela Marcel Pinheiro, olhando ali, passo no calçadão, encontro lá uma pessoa, e ele olhou para mim, bem sério, Alírio, eu não sei se ele vive hoje, ele tem um box daquele por lá. Ele olhou, rapaz, tu tá diferente, rapaz. O teu semblante tá diferente. Aí eu disse, rapaz, se eu contar a benção, eu disse a benção que eu recebi hoje de manhã, algo. Sou eu sozinho, na casa do seu Chico, meu sogro. Aí contei um pouquinho, eu olhei para ele, ele estava chorando. Aí eu fui na igreja central, né? O local que eu tinha entrado lá, 12 anos atrás. E de sábado fechado, a porta fechada, eu fiquei na porta. Ah, me deu aquele êxtase exatamente que eu tive em casa. Aquele quebrantamento, aquela coisa que não tem explicação. Só quem recebe algo por dentro, parece estar limpando tudo, arrancando as mazelas. Aí volto. Então, foi muito bom, dia de sábado, essas coisas todas. Tive algumas experiências com alguns colegas, e quando foi no domingo eu fui para a escola dominical. Meu sogro tinha Bíblia, eu pego a Bíblia e vou para a escola. A minha esposa viu com a Bíblia, já sabendo que veio de domingo, eu já morrendo, que é assim que o mundo faz. Mas sempre ia lá alguém me procurar, né? Procurar. E ela viu sem com a Bíblia. Escola dominical. Cheguei lá, no último banco, fiquei lá sentado. Uma pessoa me viu lá, cidadão, eu me lembro dele. Aí ele me chamou para ir mais para frente. Eu digo, não, aqui tá bom, aqui atrás. Não, mais à frente um pouquinho. Aí assisti aquela escola dominical, a mensagem foi tudo para mim, tudo era para mim, tudo era gostoso. Para casa, almocei, fiquei com meu sogro conversando, que ele era muito meu amigo. Meu sogro era muito meu amigo. Morreu crente. Aí, quando foi no domingo à noite, lá vai eu para a igreja, né? Imagine só. Saí de Zé Pinheiro, rua Atendeu Pinheiro, a pé, com a Bíblia na mão, alguns amigos, não, colega, né? Aí da Campos Sales, que era o ponto de encontro por ali, vamos dizer, não sei nem dizer a linguagem, da Patotinha, né? Aí eles me viam, teve uns que marcaram data, mas eles nem sabiam que o senhor tinha me trazido de volta, né? Isso mesmo, não sabe mesmo, não. Aí, a igreja, sentei lá, o sermão, o coral, tudo, louvores, eu estou lá, me alimentando, que é bom demais, alimentando. Pastor Raul de Souza Costa pregou a mensagem sobre o paralítico de São João V. Mas eu já era crente, né? Já era crente. Quando ele fez o apelo, eu fui à frente, porque realmente a igreja não me conhecia, né? Aí eu fui à frente. E foi mais outros, não sei quantos, à frente. Aí quando eu estou na frente, chegou aquele moço, bem simpático, ficou ao meu lado. É bom ter, né? Primeiro dia, ficou ao meu lado. Aí disse, você ainda joga? É mesmo assim. Eu disse, não, eu deixei o 13. Eu deixei o 13 e não jogo. Por quê? Você me conhece? Aí ele disse, eu era seu torcedor particular. Severino Luiz tornou-se pastor, né? Foi o primeiro, eu era seu torcedor particular. Ia para o campo ver você jogar. É mesmo, velho? Apertou minha mão, ficou ao meu lado e disse, olha, quando o pastor despedir a congregação, você fica aqui, que eu quero lhe apresentar o pastor Raul. Isso foi marcante na minha vida, não esqueça esse detalhe.
Aí quando despediu, aí, pastor Raul, bigodão, carona, mas olha, uma maravilha, uma joia. Eu olhava a aparência assim daquele homem, tinha até medo. Aí ele veio, Severino Luiz apresentou, ele apertou minha mão, aí ele contou, ele disse, faz tempo que aí eu contei, rapidamente, sim. Aí ele disse, olha, é muito grande a obra que Deus tem na sua vida. Naquele tempo que ele veio já para combater a renovação, porque tinha uns crentes dando aleluia lá dentro da igreja, pastor Raul. Aí foi Deus que pegou ele. Aí, isso foi em 64, meio de maio, por assim, exatamente, meio de maio. Aí eu perguntei, pastor, e os trabalhos como é? Veja só, minha vontade era trabalhar. Ele disse, olha, tem culto matutino. Olha, 12 anos depois, tem um culto matutino, 5 horas da manhã. Terça oração, quinta doutrina, escola dominical, culto da noite. Tem um trabalho de mocidade também no sábado. Disse, por não. Aí me despedi, vim para casa, alegre. Foi na segunda-feira para o culto matutino. Saí lá da Pinheiro, 4h30 da manhã. Naquele tempo podia andar a pé por aí. Aí foi o culto matutino. No culto matutino eu perguntei ao Zeca Barbosa, que era o fundador, o pai de Gesso, para criança mesmo, mas negócio assim, pai Zeca, o que é fé? Esse meu filho, isso que você tem, foi que ele trouxe. Só fez dizer isso. Aí naquela manhã, Deus colocou no meu coração que eu ia voltar a trabalhar na Fracalanza, porque eu tinha saído de lá brigado. Quer dizer, o gerente, eu discuti com ele, sabe? E eu tinha que voltar lá. Eu chego em casa, nesse tempo tinha a Cruzada ABC, onde via muitos troços dos Estados Unidos. Aí o pastor Raul olhou para mim e disse, você é casado? Eu disse, sou casado, tenho 4 filhos. Aí ele pegou muita coisa e me deu para levar. Veja como Deus quebra. Eu tinha vergonha de andar até com o negócio, né? Acaba não tinha nada, mas era orgulhoso. Eu não tinha, mas eu tinha vergonha, só tinha que andar, entende? Eu acaba vendo a fachada. E agora lá vai eu com um saco na cabeça. Hein? Na segunda-feira de manhã, o povo tudo passando para o trabalho, lá vai Caçula com um saco de troço na cabeça. Alegre que só, sem uma prata no bolso. Cheguei em casa, era muita coisa. Até a mulher estranhou do jeito que eu era. Aí eu disse, na hora do café, eu disse, olha, eu vou trabalhar na Fracalanza, que Deus fala, né? Eu vou trabalhar lá. Ela disse, oxe, quem te convidou? Eu digo, ninguém. Tu viste algum encarregado dele? Eu digo, não. Mas foi Deus. Eu conheço, foi ele que falou, aquela mesma voz que falou a mim. Sente-se ali e falou que eu ia trabalhar na Fracalanza. Uma voz lá dentro. Eu não via a pessoa não, mas ouvia a voz. Achou que eu estava, né? Estava meio doido. Agora, aí então fui para a Fracalanza, irmão. Isso é o primeiro detalhe. Quando eu chego na Fracalanza, né? Estava uma faixa bem grande, não há vaga. E eu disse, aí o porteiro que não me conhecia, questionou. Ele disse, meu amigo, desculpe, muito educado, mas o que é que o senhor pretende? Eu digo, meu amigo, é porque eu venho trabalhar aqui. Rapaz, eu venho trabalhar, não é que eu venho trabalhar aqui. Ele olhou para mim como disse, eu parece que está doido. Porque tem uma faixa aí, não há vaga. Porque estão dispensando muita gente porque não tem produção, não está dando produção. Nesse intervalo que eu estou com ele do lado de fora,
Não abriu não, porque ele disse, acho que esse homem está doido. Ele não abriu a porta não, o portão não. Aí vem um encarregado que me conhecia demais, Barbosa, que era amigo demais, né? Ele era encarregado de turma. Aí me viu de longe, vai, sobe a rampa, quase correndo. Aí, rapaz, estou aqui de novo, que maravilha. E foi aquela alegria muito grande. Aí disse pro porteiro, abre, rapaz, esse cara é de casa, rapaz. Esse camarada é de casa. Sula é de casa, rapaz. É um amigão, rapaz. E se tu ir trabalhar aqui de novo, eu digo, não sei, Barbosa, se a Fracalanza aceitar meu trabalho, aceita, rapaz. Eu era operador de máquina, né? Afiação. Eu digo, eu quero falar com o gerente, com o seu Iô. É ele ainda? É. O departamento pessoal era desse lado esquerdo, parece que eu estou vendo. Eu digo, ele disse, eu vou olhar se ele estava lá sentado no gabinete dele. Aí Barbosa deu com a mão para eu ir lá. Eu fui, abri a porta, e ele de cabeça baixa escrevendo, e eu fiquei em pé, quebrado, quebrantado, e só, aleluia. Aí quando ele levantou a cabeça, irmão, e ele foi quem deu a mão, veja, os milagres que Deus opera, rapaz, só basta você dar um passo. Ele estendeu a mão, apertou e disse, bom dia, seu Vassoura. Bom dia, senhor. E ele disse, você está disposto a trabalhar aqui de novo? Digo, estou. Se a Fracalanza aceitar, eles aceitam. Aí eu digo, senhor, eu queria dar uma palavrinha com o senhor. Por não, você é de casa. Senhor, eu quero pedir perdão ao senhor. Pedir perdão, pedir desculpa, que eu fui muito ignorante, certo? Muito ignorante, falei coisa que não devia falar. Eu quero pedir perdão ao senhor. Aí ele levantou-se de lá, me abraçou. Aleluia. Disse, eu peço a me desculpa ao senhor. Eu fui muito grosso com o senhor. A fábrica é sua para trabalhar. Eu digo, que horário eu venho? Ele disse, você querendo começar agora? Você começou, olha, o senhor permite eu vir amanhã? Porque tem algumas pessoas na cidade procurando emprego para mim. Porque quando Deus fecha as portas, ninguém abre não, irmão. Mas quando ele abre, ninguém fecha. Espaçoso. E algumas pessoas, principalmente o jornalista Epitácio Soares, amigo demais da minha sogra, estava procurando, sabe, um emprego para mim. Mas as portas estavam fechadas. E eu tinha que dar satisfação, né? Eu tinha que dar satisfação. Eu subi a associação dos comércios, né, que é ali na esquina da Marcel Pinheiro, para esperar pelo diretor para dizer que se aparecesse a vaga dessa outra que eu já estava trabalhando. E assim, eu fui, subi, e aí eu comecei a trabalhar para casa, irmão. 64, no mesmo ano de 64, eu fui trabalhar deixei a Fracalanza, falei com o gerente, isso já mais ou menos quase no meio do ano, não mais, assim, para setembro, outubro. Fui trabalhar com o presbítero Minael, vendendo prestação, porque Deus falou no meu coração. Aí passei de 64, 65, 66, 67. Foi quando estourou a renovação espiritual. Pronto, agora aí eu quero saber, certo? Como foi o cenário quando estourou isso? O cenário começou, meu irmão, um grupo de irmãos chamado os Voluntários da Fé, onde nós fazíamos parte, e Deus começou a operar os cultos, sendo diferente. Teve um dia que nós estávamos, eu não sei se eu contei esse detalhe, é muito lindo isso aí. Nós estávamos na reunião lá na Frecaneca, num armazém, reunido ali orando, começou ali com 4 pessoas. 4 pessoas. Sempre os avivamentos é assim, né? Começa com 1, 2, 3, 4 pessoas. E eu não sabia que Deus, pela sua misericórdia, ia fazer algo. Não, absolutamente. A gente estava ali, era Damião Pedro, Severino Luiz e
um irmão chamado João, eu me lembro, João, começou com 4. O lema era o seguinte: a gente cantava um hino, orava e lia Efésios 4. Está vendo? Lia Efésios 4, não todo, lia do verso 1 até o verso 16. Lia ali, né? E ali era sobre unidade, a união, né? Sobre relacionamento, coisa boa. E Deus começou a operar. Isso, ano de 64. Quando foi um dia, não sei se era 65, né? Parece que era 64 ainda. A gente estava reunido, aí chegou o pastor Raul. Ó, o instrumento que veio unicamente para colocar em ordem as coisas, porque tinha crente ali se alegrando demais. Dando aleluia. Aí ele chegou bem calmamente, o jeitão dele, e a gente estava orando. Terminamos de orar, para ler a palavra. Aí Damião Pedro, que era o pivô, né? Esse irmão faleceu em São Paulo. Aí disse para o pastor Raul: pastor Raul, fique à vontade, dê uma palavra para nós. Ele vendo a reunião, já não era 4, já tinha 12. Os irmãos lá do Centenário, outros irmãos que estavam se reunindo com a gente. Eudálio Pontes, presbítero, hoje, e outros. Aí o pastor Raul, a primeira palavra que ele disse foi essa: olha, eu preciso muito desta reunião. Não me deixe fora. Quando vocês se reunir, me convide. E a gente se reunia sempre na quarta-feira, para não atrapalhar os trabalhos normais da igreja, sabe? Nós não queríamos atrapalhar nada, queria somente somar, né? Eu estava com aquele fogo muito grande, maravilha, né? Aí começou, pastor Raul. Essa reunião, depois eu fui morar no Centenário, lá a congregação, ainda era a congregação, que hoje é a segunda igreja. E lá nós criamos também, junto com os irmãos de lá, os voluntários da fé. Depois foi para a Presbiteriana Central, os voluntários da fé, com o presbítero Dário, filho de Zé Severino. Eu conversando agora no encontro, perguntando por ele faleceu, parece ser Roraima, parece que foi. Aí, irmão, a coisa era boa. A gente, lá no Centenário, matutino, escola dominical, essas coisas tudo, e de tarde a gente saía para convidar o povo para os cultos. Ó, era assim de visitante. E o fogo caindo. Não tinha assim como se diz, no início, sabe, um bocado de criança, né? Aquela voluntariedade sobre os dons espirituais. Mas acontecia. Curas. Está entendendo? Restauração. Aí lá vem em 65. Aí veio a Campina Grande o missionário Manuel de Melo, avivado, fundador do Brasil para Cristo. Aí eu vi com os meus olhos, na Praça da Bandeira, ele pregando, e muitos sendo curados. E aquilo, mas muitos não aceitavam, você entende? Que muitos não aceitam. Achei que é fanatismo, é tanta coisa. Depois, Manuel de Melo veio e fundou aqui na Rua Chile. Essa igreja que hoje pertence à Assembleia de Deus, foi de Brasil para Cristo. Manuel de Melo. Ele pregou na Igreja Central. E foi aquela bênção. Eu me lembro o texto que ele falou, mas a memória está até boa, foi Provérbio 1:23. Eu estou com a Bíblia aqui, por favor. Vou ler esse texto porque foi muito lindo isso aqui. Ele pregou esse texto e marcou muito a minha vida. Provérbio, capítulo 1, verso 23. Nessa versão corrigida, é muito forte. Parece que no púlpito da Igreja Central ele pregou esse texto que diz assim:
se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Certo? Noutra tradução ele diz, para vocês saberdes o meu pensamento. Então começou 65, 66, 67, aí explodiu. Pastor Raul foi batizado com o Espírito Santo numa reunião na casa do presbítero Monel Pedro. Foi batizado com o Espírito Santo. Aí a coisa mudou. O homem era cheio do Espírito Santo e convidava muitas pessoas, muitos irmãos que ele conhecia, tinha conhecimento, para vir doutrinar ou então apresentar as experiências sobre o Espírito. Só para quem não conheceu o Raul, ele era do Rio e enviaram ele para cá para tentar conter, foi isso? Explica como é. Ele é filho daqui, Sim. É filho do presbítero Cifrônio Costa. Mas ele era formado em Direito. Sim. E pastoreou a igreja do Encantado, no Rio de Janeiro, que é lá em Niterói. E ele veio, já com esse intuito, em 63... De cessar o que estava... para botar em ordem, que os outros achavam que era desordem, a obra do Espírito Santo. Ele era rígido? Rígido, autoridade. Mas deixa que Deus tem a maneira de trabalhar. Se ele trabalhasse comigo, um simples membro da igreja, ninguém ia acreditar. Mas Deus pegou o pastor Raul. Aí foi aquela benção. Aí foi quando houve a divisão. Muitos deixaram. Foi quando formaram a Igreja do Canal, né? A turma que saíram de lá, da igreja. Inclusive o presidente da missão, né? Que era Severino Lauro. A memória está boa. Severino Lauro era presidente da missão, tinha sido eleito. Por causa da renovação, ele deixou. E quem assumiu foi Euclides Ribeiro. Era vereador e presbítero. Euclides Ribeiro. Em 67, eu tive a experiência que marcou, também já estava marcado muita coisa. Mas eu trabalhava com Abinael, era um presbítero da Igreja Central, né? E quando é num culto, numa terça-feira, eu estou lá sentado, parece que eu estou vendo, eu sentado como aqui, o meu amigo, que era presbítero também, Elias Cunha Melo, que depois ele fez direito, o dono do crediário, que era Abinael, presbítero, cantava no coral, e a esposa, a irmã Jedir. E aquele pastor que veio de Petrópolis, chamado Daniel Bonfim, tocava acordeon. E quando o pastor Raul entregou o púlpito a ele, disse, pastor, fica à vontade. Aí ele disse, interessante que eu estava orando essa noite sobre esse testemunho, o Espírito Santo me inquietou, disse, diga como foi. Eu digo, vou dizer. Né? Eu vou dizer como foi. Eu sentado ali, aquele homem olhou, ele no púlpito, olhou para o lado esquerdo, que ele tinha dito, pastor, só começarei quando algumas pessoas que Deus está revelando para o ministério vinham à frente. E ele olhava assim, apontou o dedo. Se você aí, com seus 6 filhos, está com medo de passar fome? É brincadeira, eu estava trabalhando no CREA, estava bem que só. Aparentemente muito bem, né? Que é Campina Grande. Já estava ganhando mais ou menos, que dava para manter a família. Aí ele insistiu. Fiquei calado, baixei a cabeça. Ele não lhe conhecia? Não, nunca tinha visto aquele homem. Nunca. E ele disse 6 filhos? 6 filhos. A quantidade o senhor tinha? A quantidade. Tinha 5 filhos e a esposa estava grávida. De Célia. Tá vendo? Disse mel da barriga, incluiu o mel da barriga já. Isso que estava lá dentro. Aí, então, ele insistiu. É você mesmo. Ah, rapaz, não é fácil. Não é qualquer coisa.
E eu me levantei. Me levantei. Olha, numa terça-feira que era a igreja, o templo estava cheio. Era sempre assim os cultos. Aí, culto de avivamento. Aí, eu me levantei, fui à frente, ele me abraçou muito forte, põe a mão na minha cabeça, é você mesmo. Não é para ganhar dinheiro, não. É ganhar vidas para Jesus. É você que Deus está lhe chamando. Eu chorei. Ele pôs a mão na minha cabeça. Ali eu voltei para o lugar. Terminou o culto, ia haver uma vigília, eu fiquei para a vigília. Saí da vigília, a irmã Cleonice, do dono, rapaz, esqueci o nome que é dono da empresa Real. É o seu Brito, né? É, muito bem, Brito, rapaz, sendo o velho, como era rapaz, ele pegou-se comigo demais. Vê se vocês lembram. Irmã Cleonice. Walter Brito. Walter Brito. Walter, graças a Deus. Ele rico e eu pobre, mas ele era muito pegado comigo, rapaz, desde que eu vendi jornal do pai dele. Quando ele me viu na igreja, lá na segunda igreja no Centenário, penso com alegria. E ele sempre dizia, mano, qualquer coisa tu fala comigo. Eu falei algumas vezes para pedir ônibus para a gente ir para Retiro, essas coisas todas, mas graças a Deus, ele rico e eu pobre, mas ele era muito ligado comigo, sabe? Sim. Aí eu fiquei para a vigília. Quando é na quarta-feira, depois foi na terça, eu disse para minha esposa, a irmã Maria, disse, minha filha, eu estou pedindo as contas sábado. Parece loucura, né? Parece loucura, mas era muita convicção. Não é que eu sou Abraão. Eu imagino Abraão sendo chamado a obedecer. Eu só me disse, não foi? Aí ela olhou assim, ela era muito segura também, era uma crente. Ela disse, o que foi que houve? Não, minha filha, não houve nada. Foi Deus que falou no meu coração. Ela se alegrou, porque ela tinha vontade que eu deixasse esse crediário, porque eu não tinha tempo para nada, era muito trabalho. Isso, voltei para o trabalho na quarta-feira, aí tinha um cidadão lá que a gente ia falar do evangelho para ele tinha aceitado, o seu Manuel. Aí disse para ele, olha, não o senhor se preocupe não, que o senhor não vai sair não, o senhor vai ficar trabalhando. Ele disse não, que eu estou saindo sábado, eu estou pedindo as contas, mas eu falo com o dono lá, para o senhor ficar. Mas senhor Germano, foi que eu... Não houve nada não. Depois, um crente não, se eu fosse dizer, esse homem está doido, né? Aí, meu irmão, começou a trajetória. 67, eu saí, pedi as contas. Não fui logo para o campo, não. Houve outros detalhes que, se a gente não tiver convicção, está entendendo? Ele disse, é por isso que eu desisto. Por isso que eu digo, quem nasce de novo, não desnasce, não. Certo? 67, aí ainda trabalhei na vida secular, com um banquinho na feira. Quando foi um dia, vou contar isso que veio agora. Um dia eu estava passando aquela luta. Aí o tempo passando, cadê o chamado? Cadê o chamado para ir para o campo? Eu não tinha feito fazer com todos. Eu não tinha diploma, nem tinha seminário, nem tinha dinheiro. Aí quando foi um dia, lá no banco de fruta, parece, eu acho que alguém ouviu. Se ouviu disso, olha, o senhor Germano, o caçulinho endoideceu, que eu, bem alto, como é esse chamado que o senhor chamou? Foi para vender banana ou foi para ir para o campo? Acho que ninguém entendeu isso. Brigando com Deus. Oh, glória a Deus. Irmãos, passou-se, veio o ano de 68, quando foi em 68, olha, a memória está boa. Eu fui para um retiro ainda, junto com Gilvan Rodrigues, que hoje está na Assembleia de Deus, muito meu amigo. Gilvan, Elias Cunha Melo e Elisiário, que hoje é pastor da Wesleyana, né? Ele está até aposentado, é mais novo do que eu. Aí, então, em 68, eu fui para Itatuba, junto com o Severino Luiz, tinha uma congregação lá que ele fundou.
E quando eu venho de Itatuba, 68, 8 de agosto de 68, no domingo, dia de ceia, que eu chego na igreja central, vou subindo, aí o presidente da missão evangelizadora do Nordeste, que era Euclides Ribeiro, me deu a paz do Senhor. Pai do Senhor, pastor, irmão Germano, eu digo, Pai do Senhor, eu era diácono na época. Ele disse, olha, a missão se reuniu, você sabe que o presidente, que era Severino Lauro, como eles se romperam, não aceitaram a obra do Espírito, né? Não aceitaram, achavam que a gente era herege, né? E você sabe, e agora tem uma nova diretoria. Eu fiquei como presidente e a gente reunido, orando e jejuando, pedindo a Deus direção para os campos que está sem obreiro. E você foi escolhido, designado, para ir para Sossego. Ah, Sossego. Eu tinha ido lá uma vez com os irmãos, em 65, nunca na minha vida pensei para aquele. Um povoado que na época era município de Cuité. Não tinha luz elétrica, não tinha uma linha de transporte, que passava lá um ônibus, voltava para ir para Picuí, mas não tinha uma linha, realmente dizer que essa linha vai direto para Sossego, não tinha isso. E nem luz elétrica. E foi para esse campo que Deus me levou. Meu Deus do céu. É, irmão? Com 6 filhos? Com 6 filhos. Aí foi tempo. E quando eu aceitei. Na segunda-feira, dia 9, vamos fazer a ficha. A ficha secretária. Hoje é a esposa do pastor Elisiário, né? Lúcia, missionária Lúcia. Aí fiz a ficha, tudo bem. Não sei bem, um saláriozinho bem, uma ajuda, né? E começou a trajetória, irmão. 68. Fui para o campo. Eu não sei se eu conto esse detalhe, né? Eu quero saber só esse detalhe sem energia. Como era esse tempo sem energia, pastoreando? Os cultos, como era que fazia os cultos? Era de dia, era? Era no candeeiro. No candeeiro? Candeeiro, aquele lampião. Era mesmo. Lampião, sabe, aquele bem grande, né? Sim. Lampião. Em casa, eu comprei, foi me deu área, parece, um lampião e tinha os candeeiros pequenos. Os candeeiros pequenos, meu Deus do céu. Era, não foi isso, para ir para lá. Sei. Você imagine só. De fato, eu não fui, isto é, a minha família não foi direto em 68. Sim. Mas foi em 69. Uhum. 69. Passamos lá uma temporada, não passamos muito tempo, não. Sim. Mas fiquei no campo. Gente, 69, abrimos um campo chamado Malissa, que era um sítio. Imagine só, 4 anos que eu tinha voltado. Não tinha diploma, não tinha seminário e nem tinha dinheiro. E Deus não... Teve um ponto de pregação, eu conto isso para a glória de Deus, que era 18 quilômetros para ir e 18 quilômetros para voltar. Daria 36 quilômetros. E nós fomos algumas vezes com a mocidade e Deus começou a trabalhar. Muito bom. Então, resuma assim por sua trajetória, assim, rapidamente. Passou em Sossego, depois foi para tal, você sim, consegue? Pronto, aí vai fechar. Isso, exato, vai fechar. Olha, Sossego, até 70, fim de 70, essa é a primeira fase. 71, Esperança. Volto para Campina Grande. Tabernáculo. Em 73, abrimos um trabalho em Gujão. Tá vendo? Gujão. Hoje tem um trabalho muito bom da Aliança, da missão. Aí, então, voltei para a vida secular. Família grande, certo? Vida secular. Trabalhei com Ediel Quirino, no ano de 80 até 81. Fim de 73 até 80, no Hotel Ouro Branco. Aí, então, meu irmão, 81, deu um pulo, né? Em 80,
dei assistência à Lagoa Nova, morando em Campina Grande e dando assistência à Lagoa Nova, para a glória de Deus. Foi uma experiência com alegria. Aí, de 81 para cá, foi somente na obra. 81, Canoa de Dentro, um trabalho que é município de Pedra Lavrada. Tem uma igreja maravilhosa. Eu estive lá já esse ano, o ano passado, tinha um cidadão lá que fazia, 42 anos que não me via, queria me ver, e eu fui lá. Então abrimos o trabalho dessa época, de 81 a 84, abrimos Lamarão, era município de... de Picuí. Abrimos... É um trabalho solidário que foi nós que abrimos também, mas hoje tem um trabalho muito bom e solidário. Abrimos Cuité, que em 82 não tinha trabalho congregacional em Cuité, tinha não. Um irmão mudou-se para lá, o irmão de Sossego foi para Cuité, e lá, irmão Germano, fazia um culto lá em casa, a gente aí começamos a fazer esse culto lá. Desse culto hoje tem uma igreja muito bonita lá em Cuité e tem também trabalho congregacional lá em Nova Floresta. Nova Floresta, Jaçanã e Coronel Ezequiel. Tudo fruto desse trabalho, né? Baraúnas também lançamos a semente por lá. Nesse tempo era um povoado de Picuí, hoje é uma cidade. Eu estive lá o ano passado, parece que eu estive lá com o filme. Aí, 84 até março de 85. Não, foi até fevereiro de 85, Sumé. Era um trabalho de restauração. Aí, então, Deus nos abençoou. Passei 3 anos, 8 meses, de 86 até 2000, em Barra de Santa Rosa, com os batistas. Pastor Bernardo, saudosa memória. Aí eu sempre dizia aos irmãos, com respeito, com brincadeira, dizer, olha, eu sou congregacional, agora eu estou emprestado aos batistas. Foi muito uma passagem lá, 3 anos, 8 meses. No ano de 90, aí visitamos Catolé do Rocha, São Bento. Hoje tem um trabalho bom lá em São Bento. Lá nós fizemos não é nem uma cruzada, um avanço missionário com o pastor Pontes e o missionário de João Pessoa, eu esqueci o nome dele, né? Em 92, eu recebi um convite para ir para a cidade do Ingá. E lá na cidade do Ingá nós passamos 10 anos. 10 anos. Ainda temos 5 filhos morando lá. Do Ingá a gente veio para Campina Grande, para ir para Monte Castelo, que passamos 23 anos. Então foi a última igreja que nós pastoreamos, terminou meu ciclo. Hoje eu sou membro do Tabernáculo Evangélico, onde, graças a Deus, não fui fundador, mas quando eu cheguei lá, estavam os 2 meses. Pastor Boscos, a bênção, ele foi jubilado agora. O pastor Júnior, lá tem 2 pastores, né? Pastor Boscos, pastor Júnior. E o senhor está para ser jubilado agora também, né? Dia 12 de setembro, mas você na Igreja Central, porque lá foi que passamos por tudo, né? Perfeitamente. E como é que está esse sentimento de ser, depois de tanto tempo de serviço, chegar a esse momento? É um sentimento assim, eu creio que a minha vontade é estar ainda nas atividades, sabe, irmão? Mas a gente tem que reconhecer que tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Eu não sou perfeito, não, mas eu sirvo um Deus perfeito e fiel. Porque, meu irmão, eu estou falando agora que muitos obreiros podem ver isso. Olha lá em Hebreus 6, verso 10, diz que Deus não é injusto a esquecer do vosso trabalho, enquanto servistes aos santos e ainda servistes. Então eu tenho esse prazer, essa alegria. Então,
para mim, uma alegria muito grande, uma honra, estar dando esses pequenos detalhes, que foi muito bom. Hoje eu tenho 12 filhos, 12 filhos, tudo crente, né? 24 netos, 12 bisnetos. É algo que eu não sei agradecer a Deus. Um camarada como o Germano, a simplicidade, isso não é vaidade, né? É porque Deus é fiel. Ele chama as coisas que não são as coisas loucas deste mundo para confundir. Ainda continuo nas atividades. Por exemplo, sábado mesmo eu estou indo pregar lá em Galante. No dia 23 de agosto, já tem um convite para ir para Acará. Acará. Diz que é o povoado que deu macumbeiros lá no Acará. E eu vou pregar lá. Tem uma congregação que nós tivemos o prazer também, quando estava no Engar, abrir esse trabalho. O obreiro que está lá, meu amigo presbítero, ele mandou o convite. Irmão Germano, o senhor já está bem? Eu digo que estou bem 100%. Aí ele mandou o convite. Glória, está com quantos anos, pastor? 91. Meu Deus do céu. E com essa disposição todinha ainda. Vou fazer 92 no fim do ano. Mas deixei de falar 2 detalhes. Diga. 2 detalhes. Diga. Primeiro, a irmã Maria, que eu falei, Sim. que é a mãe dos meus filhos, Sim. ela faleceu em 2007. A gente ia fazer 50 anos de casados. Ela já estava preparando o culto de boda de ouro, mas o senhor recolheu. Mudou-se. Recolheu. A gente tinha 54 anos de convivência. E ia fazer 50 anos de casado. Tinha 4 anos de namoro, noivado, né? E casamos em 57. Ela dormiu no céu em 2007 e ia fazer 50 anos de casado. Então, nesse período que eu fiquei viúvo, Deus me deu Vilma. Vilma foi uma revelação de Deus. Eu sentado no púlpito, fazia mais ou menos um mês que ela tinha falecido, que Deus fala, irmão. Aí ela sentadinha lá, que ela é sentada com a irmã Maria, ela é amiga, e Deus falou no meu coração. Mostrando mesmo. Está vendo aquela ali? É a sua futura esposa. Eu, na hora, eu digo, meu Deus, tem misericórdia de mim. Depois o Senhor mostrou. Ela era viúva também. E ela nova, na época, 46, imagine só, 46 e faria 47 anos. E eu com 72. Isso foi em 2007. E me deu esse presente de Deus. Eu sou muito exigente, fraco, feio, sem dinheiro. A minha filha contou o sonho que teve. E eu disse, minha filha, eu não quero qualquer coisa, não. Não sou louco. Eu tenho uma família, eu tenho um ministério. Só se for um milagre de Deus. E Deus me deu esse milagre. A irmã Vilma vai fazer 19 anos de casado. Uma benção. E Deus me deu. Glória a Deus. Eu só agradeço, toda a honra, todo o louvor seja dada a Deus. Obrigado, qualquer coisa, toma as ordens. Eu que agradeço, pastor. Meu Deus do céu, sua vida é uma inspiração, viu? Deus me ajuda a chegar com 91, servindo ao Senhor assim como você, viu?